É claro que a sociedade precisa de regras, né? A sociedade composta por seres humanos, nós já vimos que existem leis para coibir o excesso de liberdade das pessoas. Então, há uma relação intrínseca entre o direito e a sociedade, o direito e o homem e a sociedade, por óbvio. E, claro, também que não é apenas o direito que tem essa responsabilidade, por assim dizer, em controlar a sociedade. Isso é importante que a gente diga, porque a sociedade ela tem outros valores para coibir o excesso das pessoas. Ah, o direito, como uma forma de coibir o excesso humano, ele precisa ter uma força, não é? Ele precisa ser cogente, ou seja, é necessário que seja válido no sentido de que as pessoas respeitem. No passado, como é que as pessoas respeitavam? Eram duas formas. A primeira era na força bruta, né? Era no couro, que é o mais forte e tal, esse negócio todo. Disputava-se tudo na base da força, o alimento, a fêmea, a caça, enfim, era assim. Com o tempo, né? Isso a gente estuda lá no direito arcaico, no direito mesopotâmico. Com o tempo, claro, a sociedade, aquelas tribos, as comunidades iam crescendo e onde você tem uma aglomeração de pessoas, existem conflitos, né, que precisam serem sanados. Primeiro, então, essa questão da força, depois, um líder, a existência de um líder, as tribos indígenas, não é, pessoal? É assim. Os mais velhos impõem-se mais respeito, essa aqui é a ideia. Força, esse líder, e também os deuses. O ser humano sempre temeu a figura de um ser superior. Não faça isso que o Deus tal não vai gostar. O trovão era uma manifestação divina, a chuva, a praga que dava na lavoura era uma manifestação divina. Então o ser humano ele sempre temeu isso, temeu essa ideia do castigo. E é bíblico, não é? É bíblico esse negócio do castigo. Também fomos criados assim, não é? Se você não fizer, você vai ficar de castigo, você vai ficar de joelho, você vão privar isso de você. Você gosta de goiaba, então você será privado da goiaba. Você não vai passear na casa da avó, do avô. Então, sempre a ideia de castigo acompanhou o ser humano. O direito também, pessoal. O direito pega essa ideia do castigo, só que com um nome mais bacaninha, mais pomposo, né? É uma sanção, é uma pena pelo descumprimento de um preceito legal. Olha que interessante. Olha, vamos fazer uma correlação. Se você fizer isso de errado, o Papai do Céu não vai gostar, você vai para o inferno, e olha que inferno é feio, é fogo, tem lá o demônio, o chifre, enfim. Se você fizer isso errado, você vai para onde? Para o quarto escuro. O que, que tem no quarto escuro, pessoal? Bicho-papão. Vocês acreditam que eu acredito no bicho-papão? Nunca vi, mas eu acredito. E chego a falar para as pessoas: não, pessoal, calma, isso não é assim tão bicho-papão. Então, essa figura, veja bem, está dentro da gente como algo. Opa, bicho-papão deve ser algo muito feio, né? Então, eu vou. ah, ah, agir direitinho, bacaninho, para eu não ser punido. Se eu estacionar ali onde que não pode, eu serei multado. Olha o bicho-papão aí. Então, toda essa sanção, todo esse castigo é o nosso bicho-papão. Né? O direito trabalha com essa ideia. No passado, essas penas recaíam sobre a pessoa, através do couro. Sabe aquela história interessante, não é?
A pessoa era acusada de um crime e colocava numa arena, soltavam lá os 3 leões famintos, ou o leão faminto. Se a pessoa sobrevivesse, ela era inocente. Não é? Caso contrário, o leão ou os leões iriam devorá-la. Colocava a pessoa num pote de azeite fervente. Se a pessoa sobrevivesse, era inocente, caso contrário, iria morrer. E assim ia, né, pessoal? Isso é muito presente, enquanto as normas, como uma forma, a palavra norma é interessante, de normal, aquilo que nós, que sociedade, nós achamos normal, não é? Então vamos transformar isso em lei. É o Estado dizendo, ok, vamos tornar lei isso que vocês estão normatizando. Bacana esse é o papel do Estado, né? Esse é o papel do Estado. Mas acontece que, embora seja uma das formas de manter a harmonia social, existem outras. A própria igreja, né, pessoal? Os costumes, de um modo geral, os costumes como fonte do direito, no nosso caso, como uma fonte subsidiária, porque a fonte primária são as leis, mas assim como nos países que adotam um direito consuetudinário, os países de origem anglo-saxônicas, por exemplo, são baseados nos costumes, né? Julgam um caso conforme um que foi julgado tempos atrás. Aqui, no nosso direito, também alguns costumes são bem interessantes. Eu me recordo agora, por exemplo, fila, o ato de formar a fila. Não existe lei que regula a fila. Todavia, se você passar na minha frente, né, eu vou chiar. Quer dizer, eu tenho o direito de ser atendido antes de você, porque eu cheguei primeiro que você. Percebe? Não é lei. Todavia, é um costume. Hoje, a gente quase não vê também a questão do cheque pré-datado. Não existia, ou não existe uma lei que regule a emissão lá do cheque pré-datado. Então, pessoal, isso é interessante que a gente pense nisso também. Essas coisas fazem sentido para o direito? Sim, fazem muito sentido. Para a sociedade, melhor ainda, né? Mais patente ficam essas coisas. Há um confronto entre a norma jurídica editada pelo poder público, pelo Estado, e a norma, por exemplo, religiosa? Não, não. Por causa da liberdade de credo, não é, pessoal? Em que as pessoas professam, têm a liberdade de professar a religião que bem entender. Então não há um padrão. O Estado é laico, aí que eu quero chegar. O Estado é efetivamente laico. Eu disse em um desses episódios, pessoal, que o direito não existe de per si. Ele precisa de outras áreas do conhecimento humano. Por exemplo, o juiz, como regra, ele não entende nada de arquitetura, de engenharia civil, de engenharia automobilística, de medicina. Como é que ele vai saber se uma pessoa foi estuprada ou não? Ela chegou alegando que foi estuprada. Como é que ele vai saber que aquele prédio ruiu por falha nos cálculos lá de engenharia civil? Complicado, não é? Essas coisas. Para o Kelsey, não. O Kelsey dizia o seguinte, não, isso não tem nada a ver. O direito responde tudo. E hoje nós sabemos que efetivamente não. Então, por exemplo, para elucidação de crimes, às vezes, eu me lembro, eu cito esse fato muito interessante, uma pessoa foi encontrada carbonizada e o jornal da cidade então noticiou que aquela pessoa bebia e a vela estava acesa e certamente, olha só o método dedutivo, a mídia falando, que certamente havia entornado a bebida alcoólica junto àquela vela e a casa pegou fogo, ele morreu, etc, etc. A mídia falou isso. Aquele corpo foi levado para a medicina legal e lá foi descoberto que
Não, ele não havia morrido por asfixia, não havia o gás carbônico, a fumaça nos pulmões. Fazendo análise ali direitinho, aquelas técnicas deles, viram que ele tinha uma lesão na cabeça. Descobriram que o neto dele é que o golpeou para furtar um dinheiro que ele guardava em casa, não é? E colocou fogo, enfim, para que se arranjasse ali um subterfúgio. Observe que a medicina é que está dizendo, olha, não é justo, não é? Ficar a ideia de que ele se matou, foi uma irresponsabilidade. Também não é justo, ainda mais um neto, um parente, ficasse impune por causa disso. Isso não seria absolutamente justo. Mas, pessoal, vejam, nós estamos falando de sociedade e direito. Onde está a sociedade, está o homem, está o direito. Precisamos entender três coisas. Se nós imaginarmos um triângulo, no topo você coloca fato. Fato é acontecimento. Esse fato ele tem que ter uma relevância no mundo jurídico para a nossa análise. Chamar uma pessoa de feia ou de bonita não é fato jurídico. Colocar a mão no cabelo da moça, como eu citei, também não é crime. É um fato, mas não é um fato jurídico. Uma árvore que cai lá na floresta amazônica, uma árvore centenária, cai um raio, um vento que derrubou, é um fato, mas não é um fato jurídico. Todavia, se essa árvore está no seu quintal, na divisa do lote lá, do terreno, outra pessoa, essa outra pessoa diz, olha, esse galho está prestes a cair na minha casa. Se der uma ventania, vai cair, vai quebrar o telhado, etc, etc, etc. Então, você foi alertado que há um risco, né, de dano à propriedade do outro. Começa a chover, a ventar, etc, etc, cai, quebra lá e tal, esse negócio todo. É claro que esse fato, o galho da árvore ter quebrado, ele é relevante no mundo jurídico. Isso vai ensejar indenização, etc, 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 etc. Fato. Está lá no topo da pirâmide. À esquerda aqui, desse triângulo, aliás, valor. O direito é valorativo. O que é isso? O que é ser valorativo? Valorar significa dizer se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim. O direito é valorativo. Não estou falando valor numérico. Valorar. Isso é certo ou errado? Essa árvore que caiu aqui, é certo eu pedir uma indenização? Aquela árvore que caiu lá na selva amazônica, processar quem? São Pedro? Então, valorar. E a direita, não é? Então, lá em cima você tem fato, aqui norma, e valor, a valoração, e do lado de cá você tem a norma. Fato, matar alguém, uma pessoa foi morta. Valor, é errado tirar o direito de viver. Norma, existe uma norma que matar alguém é crime. Matar alguém é homicídio. Né? Então, precisamos sempre fazer esta análise. Uma pessoa passou ali de carro, enfim, tinha uma poça d'água e espirrou água em mim. Esse é um fato. Vamos valorar certo ou errado. Né? Chegamos a uma conclusão. Está errado isso. Agora, existe alguma norma que diz que a atitude daquele motorista foi uma atitude criminosa ou coisa assim? Então, pessoal, o direito tem essas coisinhas assim, não é? Não é? E é bacana, o estudo do direito ele é interessante por isso. Caso contrário, bastaria que se tivesse uma coisa assim, você... aconteceu um fato, você atropelou alguém, o cachorrinho e tal, esse negócio todo. Você imagina, você vai lá no Google e fala assim, atropelei um cachorro. Primeira pergunta, é crime? Sim ou não? Vamos supor que seja sim. Sim. Qual é a pena? 10 anos de cadeia. Que legal. Eu ia chegar lá na porta da cadeia e dizer lá para aquele moço, me prende que eu cometi um crime e tal, esse negócio todo. Só que não é assim. A atitude do ser humano ela precisa ser valorada. Quais são ou quais foram as circunstâncias que te levaram a envolver nesse fato? Vamos partir do princípio que seja antijurídico, né? Um fato criminoso. Bacana, pessoal. É assim que a coisa funciona e que a coisa deve
funcionar. Eu encerro esse episódio pedindo permissão para vocês, para eu ler aqui 3 linhas, coisinha muito bacana, muito interessante. A consideração do direito como cultura elimina a insolúvel questão. Aqui, pessoal, não comentei com vocês, existe uma corrente, aliás, vocês vão ver sempre isso no direito, uma corrente diz A, a outra corrente diz B, mas existe uma corrente que diz que direito não é ciência. Qual o pressuposto da ciência? Experimentação. Não tem como fazer experimentação com direito para essa corrente. Para uma outra corrente, eu sou mais fiel a ela, diz que o direito é cultura. É um longo papo. Eu tive um professor em Buenos Aires que ele escreveu um livro fantástico a esse respeito, explicava muito bem. Mas, a meu ver, também é cultura, porque vai passando de geração para geração. Né? Isso, a meu ver, é cultura. A consideração do direito como cultura elimina a insolúvel questão. O direito é um fato, ele é um fato social. É um fato social. Todos os autores são unânimes, isso aí é pacífico. O direito é um fato social, é um acontecimento social. Como pensam os sociólogos, é norma, como dizem os normativistas, aí é que se questionar. É um fato social, dizem os socialistas. Direitos são normas, né? Os normativistas que dizem o valor, como entendem os filósofos idealistas. Não dá para entender direito sem entender filosofia. A filosofia explica muita coisa no direito tem a sua origem, o seu nascedouro na filosofia. A filosofia questiona. Aí é que está a beleza. Pessoal, bacana? Um abraço e até a próxima.